Olá, amados e amadas. Hoje no estudo eu quero compartilhar com vocês como nós podemos agir em meio às adversidades da vida. Eu quero compartilhar com vocês alguns pensamentos de como que nós podemos vivenciar esse momento de dificuldade, esse momento de adversidades, esse momento de problemas que nós temos passado agora de forma especial, mas em todas as adversidades que nós temos em nossa vida. E para isso eu quero usar com vocês dois textos bíblicos. O primeiro de Romanos, capítulo 5, os versículos 1 até o versículo 6, e depois de 1 Pedro, capítulo 5, dos versículos 6 até o versículo 10, aonde nos dizem assim. Texto de Romanos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz a confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. E o texto de 1 Pedro que diz: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Amados, a primeira coisa que precisa ficar muito clara a cada um de nós é que todos estamos sujeitos a passar por adversidades em nossa vida. Algumas delas vão ser pequenas e fáceis de ser resolvidas. Outras adversidades serão um tanto quanto maiores e mais complicadas de chegar até uma resolução. A primeira reação que muitas vezes nós temos diante das adversidades é a reação de sofrimento, uma reação de dificuldade. Mas nós também temos a oportunidade de, em meio às adversidades da vida, ter uma segunda reação, que é a reação de tornar a adversidade uma possibilidade de crescimento. De, em meio à adversidade, eu ter a chance de aprender algo, de conseguir transpor essa dificuldade, essa barreira e sair ainda com algum ensinamento, sair aprendendo alguma coisa dessa adversidade, dessa dificuldade na minha vida. Muitas vezes as adversidades, os problemas que nós passamos são causados por nossa própria culpa. Outras vezes não somos nós os culpados disso estar acontecendo na nossa vida. Por que eu digo que algumas vezes nós somos os culpados das adversidades? Porque muitas e muitas vezes nós escolhemos com que os problemas façam parte da nossa vida. Muitas vezes, por escolha própria, nós nos desviamos do caminho de Deus e permitimos que as adversidades façam parte do nosso viver, façam parte do nosso dia a dia. Mas como eu já dito antes, mesmo em meio a essas adversidades, eu tenho a possibilidade, eu tenho a chance de ter um crescimento, né? De ter um amadurecimento, de aprender alguma coisa com esse sofrimento, com essa dificuldade, né? Transpor essa barreira e conseguir, né, caminhar de uma maneira mais tranquila a minha vida
adiante. Olha o que diz Provérbios 28:13. Quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Muitas vezes as adversidades na nossa vida são causadas pela falta de confissão de pecados. Muitas vezes os problemas que nós passamos é porque nós não pedimos perdão, nós não confessamos os nossos pecados, nós não abandonamos uma velha vida e não buscamos uma transformação. Quando eu reconheço os meus pecados, Deus me dá a oportunidade de deixar as adversidades da vida para trás. Muitas pessoas, quando passam pelas adversidades, quando vivem dificuldades em sua vida, imaginam e condicionam isso a um castigo de Deus. Imaginam e condicionam aquilo que estão passando a um pensamento de que Deus as está castigando. Amados, nós precisamos lembrar que Deus é um Deus de amor. Isso não quer dizer que nós podemos fazer aquilo que bem entendemos. Isso não quer dizer que por Deus ser um Deus de amor, Ele não vai permitir que algumas dificuldades aconteçam na nossa vida. Mas Deus não é um carrasco que agora vai nos castigar pelos nossos erros. Não. Ele permite que algumas coisas ruins aconteçam. Mas a intenção dele por trás de tudo isso é que nós consigamos aprender algo, passar, como já dito, passar por essas adversidades e ter um crescimento na nossa vida. Nós não podemos querer culpar Deus ou nós não podemos querer culpar outra pessoa pela culpa que é nossa. Se o erro é meu, eu não posso querer culpar o próximo. E muitas vezes nós fazemos isso, né? Quando as adversidades da vida se apresentam, eu tento achar um culpado. Eu tento dizer que eu vivo e passo por isso porque alguém tem culpa. Não. A primeira coisa que eu preciso fazer é reconhecer que a culpa muitas vezes é minha. Após o reconhecimento, eu preciso pedir perdão para Deus abandonar isso, para que então a adversidade, né, ela possa se acabar. Olha que interessante quando a gente fala de que muitas vezes nós queremos achar o culpado. Adão foi o primeiro a fazer isso. Adão, Eva, Deus tinham um relacionamento muito tranquilo, né? A gente sempre brinca, fala que durante a tarde eles passeavam, né, pelo jardim, tomavam um chimarrão. Muitas vezes a gente faz essa brincadeira, mas eles tinham esse relacionamento. E certo dia, Deus então vai até o encontro de Adão e diz: Adão, aonde que você está? Eu quero lhe ver, eu quero conversar contigo. E Adão então fica envergonhado porque ele percebe que estava nu e diz: Deus, eu não posso aparecer agora. Ele diz: mas por quê? Porque eu estou nu. E daí o que Adão faz? Eu estou assim porque eu comi do fruto que a Eva mandou que eu comesse. De alguma maneira, Adão tenta culpar Eva pelo erro que ele havia cometido. Nós fazemos muito isso na nossa vida. Nós tentamos colocar a culpa das adversidades, dos problemas que nós vivemos em outras pessoas, achando que com isso eu vou diminuir o meu problema, ou achando que com isso eu vou fazer com que a adversidade acabe. Não. Na verdade, eu vou criar uma outra adversidade. Na verdade, eu vou criar um outro problema. Não é colocando a culpa em outras pessoas que eu irei fazer com que as adversidades na minha vida sejam menores ou não existam, né? Eu preciso reconhecer. E por mais estranho que seja, como eu já disse, até mesmo por mais difícil que seja a gente compreender isso, é em meio às adversidades que nós tiramos ou aprendemos os maiores ensinamentos da nossa vida. O texto de Romanos, nós podemos observar uma sequência de aprendizado
e dizemos ela da seguinte maneira: o texto fala que as tribulações produzem paciência. Querendo ou não, as adversidades da vida me fazem saber esperar, me fazem saber ter paciência. Posteriormente, a paciência produz experiência. Isso quer dizer, nós conseguimos agir e vivenciar de uma melhor maneira as adversidades na nossa vida. Nós não ficamos já desesperados, mas depois, com o tempo, nós sabemos como lidar com os percalços da vida. Então, a experiência cria em nós esperança. Esse é o momento onde que eu consigo enxergar, mesmo em meio à pior adversidade da vida, uma possibilidade de crescimento. Amados, em meio a tudo que nós estamos vivendo, em meio a todas as adversidades da nossa vida, nós jamais podemos permitir que a nossa fé seja abalada, que a nossa fé seja comprometida. Pois assim como nos dizem as palavras de 1 Pedro, o texto que nós usamos para reflexão, versículo 9 e o versículo 10. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em todos os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. É necessário resistirmos firmes. É necessário olharmos para Deus e saber esperar, como nos diz o texto, pois Deus mesmo trará para nós aperfeiçoamento, força, restabelecerá a normalidade em nossa vida. Amados, não permita que as adversidades te derrubem. Amados, não permita que os sofrimentos da tua vida acabem com o teu viver. Por mais difícil que seja, aproveite estes momentos para um crescimento. Saiba como agir em meio à adversidade e cresça em meio a ela. Creia nisso, creia nessa palavra. E quando as adversidades da vida se apresentarem à sua frente, você não precisa ficar desesperado. Tenha paciência, tenha esperança e saiba que Deus certamente estará contigo em todos os momentos, lhe protegendo e lhe fazendo passar por esse momento. E lá na frente, poder olhar para trás e dizer: com aquela dificuldade que eu vivi, eu aprendi a buscar mais a Deus, eu aprendi a confiar mais em Deus e eu aprendi que, entregando a minha vida a Ele, Ele está comigo em todos os momentos. Que Deus abençoe a tua vida, que as adversidades não sejam maiores que a tua fé. Amém. Oramos. Deus amado, nós passamos por dificuldades, por momentos de tristeza, de sofrimento, mas nós rogamos, ó Pai, nos faz em meio a tudo isso aprender qual é a tua vontade, qual é o teu querer. Cuida, Senhor, daqueles que agora passam por adversidades. Cuida, Senhor, daqueles que agora precisam do teu cuidado. Estenda a tua mão poderosa, estejas, ó Pai, com eles hoje e sempre. Entregamos a nossa vida aos teus cuidados, pois sabemos que nos teus braços é o melhor lugar para nós estarmos. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos, pedindo e agradecendo. Amém. Amado, amada, Deus abençoe a tua vida, Deus lhe fortaleça. Um grande abraço.